Jesus não veio apenas para curar corpos. Ele veio para curar mentes. E você nunca ouviu isso nos púlpitos, porque eles falam de salvação como se fosse um prêmio depois da morte. Mas Jesus falava de transformação agora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertar de quê? De correntes físicas? Não. Da prisão mais invisível e mais poderosa que existe, a mente contaminada. Contaminada por medo, contaminada por culpa, contaminada por crenças mortas que você nunca escolheu. Neville Goddard entendeu o código. Ele não leu a Bíblia como um livro histórico. Ele leu como um manual da mente, como um mapa da consciência. E ao decifrar Jesus, ele encontrou o segredo. Todo milagre começa com a limpeza da mente. Você pode repetir afirmações o dia inteiro. Pode escrever listas, visualizar, orar até a garganta secar. Mas se sua mente estiver suja, nada muda, porque o solo está envenenado e nenhum fruto cresce em solo envenenado. Jesus olhava para os fariseus, homens cheios de palavras, cheios de regras, e dizia: sepulcros caiados, lindos por fora, podres por dentro. Ele não estava falando de pecado moral, estava falando de incoerência mental. Gente que diz uma coisa, mas imagina outra. Gente que fala de fé, mas sente medo. Gente que prega amor, mas vive em julgamento. Você limpa sua mente quando purifica seu estado interior. E isso não se faz com discursos, se faz com um choque, uma decisão profunda, como quem derruba tudo por dentro e reconstrói. Jesus entra no templo e vê o caos, vê troca de moedas, gritaria, mercadores vendendo ilusões. Ele não medita, ele não pede calma. Ele vira as mesas, expulsa os vendilhões e declara: minha casa será chamada casa de oração. Agora escute com os ouvidos da consciência. Esse templo é sua mente. E os vendilhões são cada pensamento que você nunca questionou. Cada crença que você herdou da escassez. Cada ideia pequena que você tratou como verdade. Jesus está te dizendo: vire essa mesa agora. Neville interpreta essa cena como um símbolo brutal. É o momento em que você se revolta contra o lixo mental e faz uma faxina interna como quem salva a própria alma. Porque se você não limpa sua mente, você vive sujo por dentro. Mesmo com a aparência certa, a fala certa, a máscara certa. Limpar a mente não é decorar versículos. É matar o velho eu que insiste em sobreviver em silêncio. O eu que diz: eu nunca consigo. Eu sou assim mesmo. O mundo é difícil. Esse não é você, é um impostor. E Jesus quer ele fora do templo. Agora Jesus disse: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Você quer milagres? Quer prosperidade? Quer um amor limpo? Mas sua mente ainda é um odre velho. Velho de medo, velho de culpa, velho de autopiedade. Não vai funcionar. O novo não entra no sujo. O céu não opera onde há desordem mental. Neville não está pregando religião. Ele está traduzindo o ensino mais revolucionário que existe, o poder criador da consciência. E consciência é mente limpa. Você quer manifestar o novo? Então comece por esse ato espiritual definitivo. Expulse os mercadores da sua mente. E quem são eles? São os pensamentos que negociam sua fé. As memórias que vendem culpa. As vozes herdadas que comercializam fracasso. Eles são muitos. E eles te distraem todos os dias. Mas o Cristo desperto em você não faz acordos. Ele purifica. Ele declara: tudo se fez novo. E quando a mente está nova, a realidade se curva. A vida obedece. O impossível cede. Não adianta limpar a casa externa e manter o templo interno cheio de vozes alheias. Você ouve demais os outros. Você ainda acredita mais no que o noticiário diz do que no que sua intuição grita. Você trata seus pensamentos como hóspedes, quando, na verdade, eles são os arquitetos do seu destino. E se o arquiteto é corrupto, o prédio desaba. Agora escute isso com a alma. Jesus curava dizendo: seja limpo. Essa frase não é sobre um corpo, é sobre a mente que dá permissão. Quando você aceita essa limpeza, o velho cede. O novo entra não como ideia, mas como estado. Jesus nunca pediu permissão para criar milagres, porque ele sabia quem era. E aqui está a verdade que limpa qualquer mente. Quando você sabe quem é, você não suplica. Você declara. A mente limpa não espera sinais.
Ela é o sinal. E sabe como você sabe que limpou sua mente? Quando você não precisa mais de provas externas para sentir fé interna. Você não precisa mais ver para crer. Você crê. E então, vê. Esse é o milagre. E Jesus disse, tudo o que pedirdes em oração, crendo que já o recebestes, será vosso. Mas como crer que já recebeu, se você sente dúvida? Você não sente dúvida. Você herdou a dúvida. Ela não é você. Ela é poeira, é sujeira mental. E hoje você limpa, com decisão, com fé ativa, com a força de quem não quer mais repetir o velho filme. Você não está aqui por coincidência. Essa mensagem veio como sabão sagrado para purificar o canal entre sua mente. Você foi educado para temer seus pensamentos. Disseram que imaginar era fantasia, que desejar era vaidade. Mas Jesus olhava para um paralítico e dizia, levanta-te. E o corpo obedecia, não porque o corpo era forte, mas porque a mente foi limpa da identidade de vítima. Neville dizia, você só vive o que imagina ser verdade. E o que você imagina todos os dias, em silêncio, que é difícil, que é tarde demais, que você não tem valor. Esses pensamentos não são neutros. Eles são orações invertidas. É você pedindo fracasso em voz baixa. E o universo, que só responde ao estado, apenas diz, seja feito conforme tua fé. É isso que Jesus ensinava, não uma fé passiva, ajoelhada pedinte, mas uma fé criadora, uma fé que declara, eu e o Pai somos um. Neville traduziu isso sem romantismo. Você é um com aquilo que sente ser verdade. E se sente sujeira, é isso que você recebe. Se sente culpa, é isso que você manifesta. Se sente medo, o medo ganha forma lá fora. A realidade é apenas espelho. Por isso, Jesus não discutia com os sintomas. Ele ia direto na raiz. Teus pecados estão perdoados. E aqui está o segredo. A palavra pecado, na origem, significa errar o alvo. Não é moralismo, é desalinhamento mental, é pensar errado, é imaginar fora do centro. E quando você perdoa, você desativa o velho padrão. Você limpa. Limpar a mente é parar de viver no erro do pensamento, é parar de imaginar tragédias, é parar de repetir mentalmente o que te feriu, é silenciar as vozes que dizem que você não pode, é calar o coro interno que te diminui. Jesus dizia, a boca fala do que o coração está cheio, e a mente cheia de lixo só produz palavras de desespero. Mas quando você limpa, suas palavras curam. Você entra num estado onde o que você fala tem peso, tem poder, tem direção. Você não desperdiça mais verbo, você constrói com ele. Neville ensinava, o sentimento é o segredo, e o sentimento nasce da mente limpa. Você já tentou sentir gratidão com o coração sujo de comparação? Não funciona. Você já tentou sentir abundância com a mente cheia de medo? É impossível. O terreno precisa estar fértil, e só a mente limpa é solo fértil. É por isso que Jesus se afastava das multidões. Ele subia o monte, ia ao deserto, buscava o silêncio, porque sabia, a mente precisa de silêncio para ser limpa, precisa de espaço, de separação do ruído do mundo. Você está cheio de vozes demais, influencers, notícias, críticas, opiniões, comparações, e a voz mais importante, a sua, ficou abafada. O Cristo em você está sussurrando, mas você só ouve barulho. Hoje é o dia em que você sobe o monte, fecha a porta, vira as mesas, expulsa os pensamentos que vendem medo. Você não é mais um templo aberto ao caos. Você é casa de oração. Você é lugar sagrado. Você é morada do invisível. Jesus não operava do mundo exterior. Ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. E Neville explicava, o mundo interior é a causa, o exterior, o efeito. Então limpe o mundo de dentro. Pare de tentar consertar o efeito. Não tente ajustar o espelho. Mude o rosto que se reflete. Você se sabota porque ainda pensa com uma mente doente. Doente de dúvida, de vergonha, de hábitos herdados. Mas Jesus tocava os olhos dos cegos e dizia, seja feito conforme a tua fé. E a fé só opera quando a mente está livre. Livre de lógica limitada, livre de crenças,
herdadas. Livre do passado que você insiste em reviver. E aqui está a verdade mais transformadora. Você não precisa de permissão para se limpar. Você só precisa de decisão. O milagre começa quando você declara: basta. Basta de repetir o velho. Basta de pensar pequeno. Basta de se punir por erros que já morreram. Basta de carregar pesos mentais que Jesus já te chamou para largar. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é um convite para um culto, é um chamado à entrega do fardo mental, do controle, do medo de errar, do apego à identidade velha. E quando você larga isso, a mente limpa se revela. E você finalmente vê. Vê como tudo sempre esteve pronto para você. Mas a sujeira mental impedia. Era a lente suja que distorcia. A beleza do que sempre esteve aqui. Neville repetia: você não atrai o que quer. Você atrai o que é. E você só é aquilo que sua mente sustenta em silêncio. A limpeza não é uma emoção. É uma decisão de alinhamento. Você decide ser novo. Decide imaginar diferente. Decide falar como quem já tem. Decide sentir como quem já é. E o mundo obedece. A realidade não tem escolha. Ela é reflexo. E se o espelho refletir o Cristo limpo em você, milagres se tornam rotina. O milagre não acontece fora. Acontece quando você muda de estado, quando você para de se ver como vítima do que passou e começa a se enxergar como criador do que virá. Jesus nunca tratava ninguém como coitado. Ele via o cego e dizia: o que queres que eu te faça? Pergunta ousada. Porque ali estava um homem esmagado por anos de sofrimento, mas Jesus não queria a dor, queria o desejo. Queria a imagem mental clara, porque você só recebe aquilo que tem coragem de imaginar. E só imagina com nitidez quem limpou a mente do trauma, do medo de querer e ser negado, do medo de tentar e falhar, do medo de desejar e se frustrar. Neville dizia: nada muda até que você mude sua concepção de si mesmo. Essa é a limpeza real. Não é apagar memórias, é mudar o que você acredita sobre quem você é. Você não é seu erro. Você não é o fracasso que viveu. Você não é o abandono que sofreu. Você é aquilo que ousa imaginar a partir de agora. Jesus sabia disso. E por isso, ao curar, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Porque ele não queria seguidores cegos. Ele queria mentes despertas, almas conscientes de seu poder criador. A mente suja precisa de ídolos. A mente limpa se reconhece como imagem e semelhança. A mente suja busca salvação. A mente limpa manifesta redenção. Limpar a mente é voltar ao estado de origem, é rasgar os rótulos, é desaprender o medo, é desacreditar no fracasso, é desfazer a ilusão de separação. Jesus ensinava: se dois de vós concordarem na terra, será feito por meu Pai. Neville traduziu isso como união entre pensamento e sentimento. Essa é a concordância que cria mundos. Quando o que você pensa e o que você sente finalmente estão limpos, em paz, em unidade, o mundo externo se curva diante de você, porque ele reconhece o rei que voltou ao trono. E o trono está dentro, sempre esteve. Você pode passar a vida inteira tentando mudar o cenário, ou pode mudar o projetor. E o projetor é sua mente. Não o que você pensa por 5 minutos, mas o que você sustenta como verdade quando tudo está em silêncio. É nesse silêncio que você se revela. É nesse vazio que você ouve a voz de Deus. Não como um trovão, mas como uma certeza sutil, limpa, inabalável. Eu sou. Essa é a frase mais poderosa que existe. Eu sou. E tudo o que você colocar depois disso se torna sua criação. Diga: eu sou pobre, e você decreta escassez. Diga: eu sou indigno, e você sela sua derrota. Diga: eu sou limitado, e o universo te obedece. Mas se você tiver coragem de limpar tudo isso e declarar com ousadia: eu sou rico, saudável, pleno, escolhido, criador, amado, luz, então o mundo, mesmo que ainda não reflita isso, começa a se alinhar. Porque a semente foi lançada, e a mente limpa não mata sementes com dúvida. Ela rega com imaginação, ela protege com silêncio, ela espera com fé.
E no tempo perfeito, o invisível vira matéria. É assim que Jesus vivia, sem desespero, sem pressa, sem medo. Ele sabia que tudo o que é real começa dentro. Ele sabia que o homem de fora é sombra, mas o homem de dentro é verbo criador, e você está sendo chamado a esse lugar agora, não para repetir frases vazias, não para buscar milagres no desespero, mas para se tornar milagre, para carregar um estado de mente tão limpo, tão consciente, tão elevado, que só de entrar num ambiente, ele muda. Você se torna atmosfera, você se torna frequência, você se torna oração viva, e então você não pede bênçãos, você emana bênçãos. Você não implora por portas abertas. Você é a chave. Você não espera pelo futuro. Você encarna o agora com tanta clareza que o futuro não tem escolha a não ser se dobrar diante de você. Jesus limpava a mente do povo com parábolas. Neville fazia o mesmo com linguagem moderna, mas a essência é a mesma. Limpar é desaprender. Desaprender medo, desaprender culpa, desaprender dúvida, é esvaziar-se da mentira para se preencher de verdade, é arrancar o disfarce da mediocridade e revelar a grandeza original. O ouro nunca deixou de ser ouro só porque foi enterrado na lama. E a sua mente nunca deixou de ser divina. Ela só foi encoberta por ideias pequenas demais. Hoje, o Cristo em você levanta a mão e diz: sai para fora, como disse a Lázaro. Como diz agora a sua mente presa no túmulo do passado. Sai para fora, anda, vive, cria, imagina, sente, limpa. Porque o mundo está esperando, não por mais religião, não por mais doutrina, mas por mentes limpas, lúcidas, corajosas, despertas. O mundo está esperando você. O mundo está esperando por você. Não por mais opiniões, não por mais justificativas, mas por consciência. Consciência limpa, consciência lúcida, consciência que carrega em si o DNA do Criador e decide viver à altura disso. Você foi programado para se envergonhar do seu próprio poder. Chamaram de arrogância aquilo que era identidade. Chamaram de ilusão aquilo que era visão. Mas quando Jesus andava, ele não andava como mendigo. Ele não andava como alguém pedindo desculpas por ser quem era. Ele andava com clareza, com autoridade, com leveza, porque a mente dele estava limpa, sem medo, sem dúvida, sem peso. Neville dizia: a única prisão é a concepção que você tem de si mesmo. E todo o trabalho de Jesus era tirar as pessoas dessa prisão mental. Você não nasceu para viver com medo de não ser aceito. Você nasceu para expressar o céu. E o céu, como dizia Neville, não é um lugar. É um estado de consciência. Você não precisa morrer para viver o paraíso. Precisa acordar. Acordar para quem você realmente é. E para isso a mente precisa ser purificada. Não por rituais, mas por imaginação. Não por castigo, mas por reconhecimento. Você reconhece a mentira que acreditou e escolhe abandoná-la. Você reconhece o lixo que tem guardado e escolhe soltar. Você olha para as vozes internas e diz: isso não é meu, essa vergonha não é minha, essa escassez não é minha, essa limitação não é minha, essa culpa, esse medo, essa mediocridade não são meus, foram ensinados, foram herdados, foram programados, mas hoje eu limpo, com autoridade, com clareza, com decisão. Eu limpo, e nesse momento você não precisa sentir nada especial. Você não precisa esperar um anjo aparecer no quarto. Você só precisa assumir o estado. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. E esse assumir não é tentar forçar, é se entregar, como quem veste uma roupa nova, como quem respira fundo e deixa o velho morrer. Você se olha no espelho e diz com uma firmeza que ecoa no invisível: eu sou. E esse eu sou limpa. Esse eu sou transforma. Esse eu sou remove camadas de sujeira que a vida jogou sobre você. Jesus não veio para te dar mais regras. Ele veio para te devolver a autoridade interna. Veio para te lembrar do seu centro. Veio para restaurar o canal entre você e o Criador. E o canal é a mente. Por isso ele dizia: renova-te pela transformação da mente. Neville dizia o mesmo: mude sua mente e tudo ao redor mudará. Não precisa forçar a realidade. Ela é fluida, ela escuta, ela responde.
mas só responde a quem está limpo por dentro. Porque enquanto você carrega medo, rancor, raiva, inferioridade, desespero, o mundo lá fora reflete exatamente isso. É hora de parar de lutar com o reflexo e começar a trabalhar no espelho verdadeiro. A sua mente, limpe o que te disseram que você era. Limpe o que te disseram que você não podia. Limpe os traumas. Limpe os gritos que você ouviu na infância. Limpe a vergonha de falhar. Limpe a culpa de querer mais. Limpe o medo de brilhar. Você não está aqui por acidente. Você está aqui por chamado. E o chamado não vem com palavras. Ele vem com sede. Sede de mudança, sede de verdade, sede de paz. E essa paz não vem de fora, vem do alinhamento com o que você nasceu para ser. E você nasceu para ser expressão viva de Deus. Você nasceu para andar com uma mente limpa, cheia de fé, clareza e propósito. Limpar sua mente é o primeiro milagre. Depois dele, o resto acontece. O dinheiro vem, o amor chega, a saúde floresce, as portas se abrem. Porque tudo isso são apenas respostas. Respostas ao estado interno que você sustenta. Respostas à vibração que você emana. Respostas à identidade que você veste em silêncio. Hoje, aqui, agora. Limpe. Você não precisa de mais uma técnica, você não precisa de mais uma aprovação. Você só precisa escolher parar de repetir o velho e declarar com ousadia: eu sou o que Deus imagina quando cria. Essa é sua nova concepção, essa é sua nova mente, essa é sua nova realidade. Jesus ensinou, Neville traduziu: agora é sua vez de viver. Se essa mensagem te limpou por dentro, te alinhou com algo que sempre esteve aí, então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa despertar. Mas acima de tudo, assuma o estado. Limpe e seja